Vimos aí o conceito de processo de software, vimos aí na unidade 1 as definições do que vem a ser uma engenharia de software, por que a gente chama engenharia de software, quais são as áreas de aplicação da engenharia de software, quais são as disciplinas envolvidas dentro da engenharia de software, quais são os objetivos da engenharia de software. Depois a gente conversamos aí sobre os modelos de ciclos de vida, né, os modelos hoje ditos clássicos, né, modelo em cascata, os modelos incrementais, os modelos evolucionários e o RUP, né. Vimos assim o que tinha de bom, o que tinha de ruim, o que tinha o que era vantajoso em um determinado modelo, o que não era vantajoso. Então a gente fez esse estudo aí sobre esses diferentes tipos de abordagens, né? Na realidade, quando a gente define esse conceito de modelo, pessoal, uma coisa que tem que ficar clara é que nós estamos falando de um conjunto de métodos, tá? Que vão ser aplicados, ou metodologia, tá, gente? O que vem a ser esse conjunto de métodos? Eu tenho um conjunto de processos que eu vou ter que realizar e tenho um conjunto de métodos que eu vou ter que realizar também a fim de obter um resultado, tá? Então é tudo feito um conjunto de estudos sobre isso, é feita uma engenharia sobre isso, onde se define os processos, onde se define as entradas e saídas esperadas de cada um desses passos, etapas, de cada uma dessas metodologias aplicadas no desenvolvimento de software. No final, o que nós queremos é entregar um software que atenda, que tenha qualidade, que respeite os prazos, respeite os custos, tá? Isso aí é algo muito importante dentro da engenharia de software em geral. É o objetivo, na realidade, de qualquer um que contrata aí para desenvolver um software ou para se ter um software em geral, né? Então a gente tende a ter um tripé que é tempo, agenda e custo, né? Tempo, recursos e custo. Então eu tenho como se eu fosse um triângulo. E isso tem que estar muito bem equilibrado, esse triângulo, tá? Onde eu tenho o tempo para desenvolver o produto, os recursos que eu tenho disponível, e aí recurso entenda recursos materiais, pessoais, etc. E qualidade, né? Então eu tenho esse tripé que eu tenho lá o tempo, recursos e qualidade. Isso tem que formar um triângulo, né? Não sei se vocês lembram disso, chamada desigualdade triangular. Não é qualquer comprimento de três segmentos de reta que forma um triângulo. Existe uma relação entre esses segmentos de retas para formar um triângulo. Então, um triângulo, por exemplo, ele vai ser formado respeitando a desigualdade triangular, que um lado tem que ser maior que a diferença dos outros dois lados, maior ou igual que a diferença dos outros dois lados, e menor ou igual à soma dos outros, ou menor que a soma dos outros dois lados. Os lados têm que respeitar isso. Então, se eu encurto, por exemplo, o tempo, eu vou ter que mexer no lado da na dimensão qualidade e na dimensão recursos, ou aumentando recursos ou diminuindo qualidade. Ah, não, eu quero manter a qualidade fixa, então vou aumentar recursos, e assim vai, tá? Então, na realidade, é um equilíbrio muito grande que tem que se buscar dentro da área de gerência de projetos, essas três dimensões, que é o tempo, qualidade e recursos, tá? São três dimensões que são correlatas, são três dimensões que são afetadas aí por qualquer tipo de movimento. Ah, eu quero diminuir a agenda, eu quero que você me entregue um software com muita qualidade em pouquíssimo tempo. Então, provavelmente você vai ter que despender muito recurso para isso. Então, isso aí, o que as metodologias tendem é tentar trazer um equilíbrio a isso. Então, nós vimos aí as chamadas metodologias clássicas e nessa unidade 3 a gente vai ver o conceito de metodologias ágeis, tá? Bom, em 2001, 17 pessoas, 17 notáveis, aí, inclusive a professora usou o termo notáveis, né, que veio lá do Pressman, 17 caras diferenciados aí dentro da indústria de software norte-americana, da indústria tecnológica americana, se reuniram, né, e formaram aí o que eles chamam hoje de Aliança Ágil, tá? Eles se reuniram num resort lá em Utah para poder debater sobre a indústria de software, né? A maioria de vocês em 2001 ainda estava sendo planejados, ou a maioria ainda não tinha nem pisado nessa terra ainda. 2001
nós estamos falando ali do grande boom da internet. Em 95 começou a febre da internet web, né? Já existia o conceito de internet, mas a www começou a ter um crescimento muito vertiginoso. Mais ou menos aí 2000 começa, finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, começa as chamadas as grandes companhias virtuais, ou seja, Yahoo, os grandes portais, as grandes startups, muita gente metendo grana nessas empresas com as ideias mais mirabolantes do mundo, coisas como, por exemplo, ó, troca de músicas, sites de troca de músicas, e-commerce. Então as coisas começaram a crescer muito rapidamente nessa época aí, no início dos anos 2000, tá? Só que nesse mesmo período, a indústria de software entrou em crise, que foi chamado boom da internet, né? Porque muitas dessas empresas não evoluíram para lugar nenhum, né? Botou-se muita grana nessas empresas e essas empresas literalmente quebraram, porque não conseguiam entregar o que eles haviam prometido para o mercado. Eles não conseguiam entregar os produtos, não conseguiam entregar os resultados prometidos. Então houve uma grande quebra de empresas, muitos investidores quebraram, perderam dinheiro. Tanto que quando vocês ouvem sobre ações na Bolsa de Nova York, vocês têm dois índices. O índice Dow Jones e o índice Nasdaq. Por quê? Porque essas empresas, elas quando começaram a ir para as bolsas, eu estava tentando lembrar do Napster. Quando essas empresas começaram a ir para a bolsa, eles foram para a bolsa de Nova York, o que aconteceu? Eles começaram a inflacionar o índice de Dow Jones, porque esses caras começaram a crescer muito, muita gente comprando as ações, metendo grana nesses caras, e esses caras começaram a não entregar os produtos e não ter o retorno que eles estavam prometendo para os investidores. E aí o que aconteceu com o índice Dow Jones? Começou a crashar. Não por causa das empresas clássicas como Ford, GM, as empresas da área de siderurgia, indústria petroquímica, etc., que estavam muito bem, obrigado. E aí, para não contaminar mais esse índice, com grandes elevações e grandes quedas, eles criaram um índice à parte, que é chamado índice Nasdaq, que é onde junta as empresas de tecnologia, Microsoft, Apple, Oracle, essas startups todas, Yahoo e tal, para que não haja mais contaminação. Isso aconteceu exatamente dentro desse mesmo período. Também nos anos 2000 houve um grande escândalo que é chamado do Enron. Enron foi uma das maiores empresas de energia dos Estados Unidos, tá? Tipo, imagine uma Excelsa a nível Brasil, né? Ela era a principal empresa de energética americana e ela simplesmente descobriu um escândalo que a área de TI dela estava ajudando os diretores e líderes da empresa a mascarar balanços financeiros, tá? Então eles estavam entregando balanços financeiros que é onde havia lucros, onde estava tudo bem, mas na realidade não estava bem. Então a própria área de TI estava mascarando os relatórios, fazendo com que os relatórios saíssem com números errados, etc., para poder fazer divulgação no mercado financeiro. Tanto que o CTO lá, o diretor de tecnologia da empresa, foi preso chorando em posição fetal no meio dentro do data center da empresa lá, porque descobriram a fraude. Daí surgiu a lei de dois senadores americanos, Sarbanes, que obriga as empresas que colocam ações na Bolsa de Nova York a respeitar um conjunto de regras de governança, tá? Vocês vão ter uma disciplina de governança, então vocês vão entender isso, né? Como os sistemas têm que operar, níveis de segurança de sistema, acessibilidades, etc. Ok? Então, isso aí era algo que... Isso, só vocês entenderem o contexto de onde surgiu esse manifesto ágil, entendeu, pessoal? Era uma virada, era um momento de quebra dentro da indústria tecnológica, no sentido de ou a gente para e faz alguma coisa, ou então esse negócio não vai ter jeito mais, porque o mercado está muito ágil, as pessoas estão investindo grana, a gente não está conseguindo entregar as soluções e os produtos. Nós temos problemas de segurança, nós temos restrições governamentais, as empresas mais tradicionais precisam que a TI entregue resultados mais rápidos. Então foi dentro desse ambiente todo aí que eu falei para vocês que o Manifesto Ágil surge, tá? Não quer dizer que ele foi criado naquele momento. Na realidade, aquilo já existia há mais tempo, tá? Um dos criadores, o Jeff
um dos criadores do Scrum, já utilizava os conceitos do Scrum desde a meados da década de 90, tá? No início da década de 90. Outros já usavam outras abordagens ágeis também dentro das suas empresas também, mas era algo disperso, tá? Era algo assim que não existia uma metodologia. Não sentaram e formularam um conjunto aí de métodos e criaram esse consórcio, tá, pessoal? Eram iniciativas spots que a gente fala, ou seja, cada um fazia alguma coisa diferente. A ideia foi juntar todo mundo num lugar só, bater um papo, discutir, tomar vinho, etc e tal no resort, e vamos conversar aqui, compartilhar o que cada um tinha feito de legal, tá? Porque era exatamente nesse momento aí de quebra dentro da indústria, no sentido de, a gente para, rever o que a gente está fazendo, vamos olhar o que está acontecendo ao nosso redor, porque senão a gente não vai dar conta. A indústria tecnológica vai começar a embicar aí, o negócio não vai para lugar nenhum, tá? Principalmente para as pequenas startups, né? Você já tinha as grandes empresas como Microsoft, Oracle, IBM, Apple. Nessa mesma época começa a surgir uma empresinha bem pequenininha chamada Google, tá? O Google ele surge dentro desse frenesi aí, com os dois estudantes lá de Yale, acho que é Yale, que eles eram de Yale, se não me engano. E aí eles começam um startup fomentada dentro da própria universidade, tá? Os donos da Google, e aí começa a surgir, a Google começa a aparecer no mercado, mas ainda não fazia frente às grandes players do mercado, mas logo em alguns anos, pra você ver como é que a curva de velocidade de novos produtos e dinheiro, etc., foi muito intenso nesse período, tá? Porque a web realmente começou a crescer muito, a gente era tudo muito novo, então aí finalzinho da década de 90 todo mundo queria estar na internet, todo mundo queria prover serviços na internet, a tecnologia ainda não era até essa tecnologia, nós não tínhamos smartphones como se tem hoje em dia, mas aí começou toda essa volúpia aí, tá? Vamos lá, Lucas, as leis não evoluem, sim, não vai evoluir, tá? Na realidade, o que acontece, principalmente no Brasil, tá? O Brasil ele tem uma letargia muito grande pelo nosso cenário em geral para a evolução das leis. No caso da lei do SOX, Sarboni, foi um evento cataclísmico, tá, gente? A quebra da Enron foi cataclísmico. Por quê? Porque era muita gente que tinha colocado dinheiro nessa empresa. Gente, imagine sim, vou fazer forçar um exemplo um pouco forçado. Imagine a Petrobras na segunda-feira anunciar que está quebrada. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Enron, tá? No final de semana começou o Vucu Vucu, no início de semana anunciou a quebra da empresa, a prisão do presidente, a prisão do conselho, a prisão dos diretores, tá? Porque foi identificado esse tipo de situação, tá, pessoal? Bom, só um instante, pessoal. Essa aí. O cachorro acabou de chegar do banho, senta em cima do pano sujo. Então, isso aí foi algo cataclísmico que aconteceu lá e os caras se movimentaram rapidinho para criar leis para poder tentar vetar isso aí, tá? Então vamos lá. Então esses caras se reuniram, esses são os caras lá que criaram o chamado Manifesto Ágil ou Manifesto Agile, tá, pessoal? Esse manifesto envolveu vários nomes da indústria, a maioria desses nomes aí vocês acabam não certamente nem ouviram falar, que são pessoas que normalmente estão no background, estão ali por trás, desenvolvendo metodologias, etc. Esse é um nome que a gente vai falar bastante, que é o Jeff Sutherland, que é o cara do Scrum, tá? Do Scrum, mas todos esses caras aí são caras que estavam envolvidos, e aí com toda essa virada tecnológica dos anos 80, 90, anos 2000 em geral. Bom, aonde vocês podem encontrar informações sobre o Manifesto Ágil? Existe aqui foi aberto aqui um site que é o agilemanifesto.org, tá? Onde vocês vão encontrar o texto original
desses caras. Isso é um consórcio, né? Então, como a W3C e outros consórcios de tecnologia que existem, não é uma indústria com fins lucrativos, não é uma empresa de fins lucrativos, assim como o Scrum.org, não é. Esse manifesto ele foi publicado, assim, tipo assim, os caras assim quiseram fazer algo parecido com o Lutero fez na Revolução Protestante. Botou lá as 92 teses dele lá e pregou na porta de uma igreja na Alemanha. E os caras fizeram algo parecido com isso. Gente, olha, vamos dar um basta. Eu acho que a gente tem que rever os conceitos. Eles não saíram dali com a metodologia específica do tipo, vamos implementar tal metodologia. Eles saíram com esses conceitos. E aí o pessoal começou a buscar metodologias que atendessem esses conceitos. Dentro desse manifesto, a gente tem 4 vertentes, quatro valores importantes. O primeiro é o seguinte: a metodologia ágil ou as metodologias ágeis, elas valorizam mais os indivíduos e as interações. Repare que tem um I ali de interação, no sentido de haver interação, comunicação, do que processos e ferramentas. Significa que do lado esquerdo exclui o lado direito? Não. Ainda vou ter processos, ainda vou ter ferramentas. Só que entre estabelecer um processo e valorizar a minha interação com o cliente, eu prefiro valorizar a interação com o cliente. Tá? Entre escolher uma ferramenta e respeitar a individualidade, por exemplo, da minha equipe, eu vou respeitar a individualidade da minha equipe. Tá? Vocês vão ver que a metodologias ágeis ela tem uma vertente filosófica muito forte também, característica também desse período aí e dessa geração que vem a partir dos anos 2000, a geração Millennium. Tá? Porque vocês são a geração Millennium, que essa geração aonde vocês valorizam, a maioria de vocês valorizam mais aspectos intangíveis do que aspectos tangíveis. Eu sou da geração que desde pequeno sempre quis ter um carro, uma casa, juntar bens, etc. A geração Millennium já não tem mais não é que não tenha, ela não valoriza tanto esse tipo de conquista. Na realidade, para eles é uma consequência direta de certos outros níveis de realização. Então, as metodologias ágeis elas tendem a entrar em sintonia com essa geração que tem exatamente essa visão da vida. Tá? Então, por exemplo, eu prefiro ter um software funcionando do que ter uma documentação extremamente extensa e completa. Ah, não vai ter documentação? Vai ter documentação. Só que ao invés de eu investir 50% do meu tempo gerando documentação, prefiro pegar esse tempo todo e investir em entregar um software funcionando para o meu cliente e faço uma documentação que atenda, mas eu não vou mais perder muito tempo gerando documentação e no fim você entrega documentação e não entrega um produto. Tá? Isso acontecia muito, tá? Ou seja, gerava-se muito papéis, principalmente lembra como a gente viu lá o finalzinho do RUP, a quantidade de artefatos que eram gerados eram muito grandes. Quando você viu os modelos de maturidade, CMMIs, por exemplo, Capability Models, era muito material, era muito papel, era muito cheque, era muita coisa. Que boa parte ia para o lixo, literalmente, que ninguém nunca mais ia visitar aquilo novamente. Então, ao invés de eu ficar gerando milhares e milhares de páginas de documentação, eu vou entregar um software que vai estar funcionando, tá? Eu vou preferir colaborar com os clientes, a colaboração dos meus clientes, do que fazer uma negociação formal e contratual. Ah, não vai ter contrato? Vai ter contrato, claro que tem que ter contrato. Eu tenho que ter um embasamento legal para as minhas ações. Eu tenho que ficar legalmente protegido. Mas eu prefiro que o meu cliente esteja ali junto comigo, colaborando. E vocês vão ver que na metodologia Agile, o usuário, o cliente tem um papel muito importante de estar junto, de estar acompanhando o desenvolvimento, estar colaborando, do que eu simplesmente fazer uma negociação 100% formal, contratual. Eu não interagir com a minha equipe de dev, nunca interagir com o cliente, tá? Eu sempre tenho uma interação via memorandos ou via o pessoal da área comercial, e o cliente é um troço isolado. Então, a gente vai focar
nessa interação com o cliente também, tá? Não, mas sem abrir mão, evidentemente, de apoio jurídico, etc., porque vocês têm que ter isso também, tá? Bom, vou preferir responder às modificações do que simplesmente seguir um plano traçado. Tá aí é outra característica forte da metodologia ágil. Ou seja, ao invés de eu olhar um cronograma bonitinho no Project ou no Primavera, lá, um gráfico de Gantt, cada caixinha uma tarefa, acabando, uma setinha, um milestone, tudo bonitinho, lindo, e seguir aquilo cegamente e simplesmente desprezar qualquer tipo de necessidade nova, mudanças de plano, mudanças de rumo que o negócio pode impor, eu vou perder a agilidade. Então, ou seja, eu prefiro abrir mão dos meus cronogramas, abrir mão dos meus planos. Não quer dizer que eu não tenho um plano, eu tenho que ter plano, a gente tem que fazer planejamento, a gente tem que fazer gestão do projeto, tá? Principalmente o pessoal mais das antigas, os PMO mais antigos aí, que trabalhavam com gerência de projeto, etc., ficou com medo com a metodologia Agile do tipo, caramba, não vai mais se empregar metodologias de gerência de projeto. Claro que vamos. Só que não vai ser um negócio que vai dominar o meu tempo. Uma vez que eu ver que houve uma modificação importante e que eu preciso desfazer de um plano e replanejar, eu vou desfazer de um plano e vou replanejar. Para inserir essa modificação, vou ter que refazer todo um cronograma. Então, vou refazer todo o cronograma. Se o cliente indicar que um novo requisito é importante para ele, ou seja, precisa que esse requisito entre para dentro do sistema, eu vou colocar esse requisito e vou refazer o meu plano. Então, o que tem que ficar claro dentro da metodologia ágeis é que esses itens que estão à esquerda em negrito não anulam totalmente os itens que estão à direita, ok? Significa que se eu tiver que optar entre processo e indivíduos, eu opto pelos indivíduos. Se eu tiver que optar entre um software funcionando e documentação, eu vou optar por o software funcionando. Tá? Se eu tiver que optar entre obter a colaboração dos meus clientes e forçar uma negociação contratual, eu vou obter a colaboração dos clientes. Se eu tiver que optar entre manter um plano pré-estabelecido ou responder a uma necessidade urgente que surgiu de mudanças, eu vou responder às mudanças. Tá? Então, esses quatro itens a gente tem que ponderar se em algum momento a gente vai valorizar mais um em detrimento do outro. Se eu tiver que optar entre um item da esquerda para a direita, eu vou sempre procurar optar pelos itens da esquerda, tá? Bom, a engenharia de software ágil, ela vai combinar uma filosofia e um conjunto de diretrizes. Isso aqui, eu particularmente também no início, quando comecei a ouvir Agile, não era muito a favor, porque eu achava que era mais filosofia do que efetivamente metodologia, tá? Isso aí eu realmente fui um pouco resistente no início, quando começou a surgir os conceitos de metodologias ágeis dentro do mercado de trabalho, nas empresas que eu trabalhava. Mas com os estudos e com o tempo eu passei a entender que não é só filosofia, né? Na realidade, as metodologias ágeis veio como resposta a um novo cenário mercadológico, a uma nova geração também de pessoas que tem todo um conjunto de ansiedades, tem todo um imediatismo muito grande também, fruto também de um mercado, fruto da tecnologia, fruto de todo esse contexto que nós vivemos, e que existia então esse lado filosófico também das metodologias ágeis, tá? Ou ágeis. Só que a filosofia por filosofia não adianta. Então também se tem um conjunto de diretrizes. Reparem que aqui eles nem falam métodos, tá? São diretrizes, são orientações. Isso é interessante, tá? Então a filosofia, a parte filosófica encoraja o quê? Encoraja a satisfação do cliente, entrega de forma incremental e antecipada para o cliente, ou seja, vamos entregar o mais rápido possível alguma coisa para o cliente. Equipes pequenas, isso é interessante no livro básico aí do Jeff,
Sutherland, ele fala bastante por que tem equipes pequenas, por que a equipe tem que ser pequena, tá? É melhor eu ter equipes pequenas com alta motivação para poder trabalhar com métodos o mais informais possíveis, tá? Isso acaba se refletindo bastante aí no ambiente de trabalho, né? Hoje você vai nas empresas de soft house e você chega, principalmente quem é mais antigo, é, quem é mais antigo no mercado se assusta, né? Gente andando de skate, gente de bermuda e chinelo, dá 6 horas, libera pizza e cerveja, gente trabalhando deitado, dá, você chega na empresa às 8 da manhã, tem gente saindo, não porque teve que ficar lá para poder resolver algum tipo de problema, porque optou trabalhar durante a noite e dormir durante o dia, tá? Isso aí, eu não, já fiz muito isso de virar a noite trabalhando em empresa, porque é para resolver problema. Mas você vê que é uma filosofia diferenciada de trabalho, entendeu, gente? É, vai ter ainda saídas de produto. Vocês vão ver uma disciplina chamada projeto de softwares, onde vocês vão gerar bastantes artefatos, tá? Esses artefatos, obrigado. Esses artefatos gera-se muita coisa de OML, etc e tal. E muitas dessas coisas hoje em dia já acabou ficando obsoleto no sentido da metodologia em si, tá? Não quer dizer que não vai ter, quer dizer que eu vou gerar sim, o mínimo possível, mas vou gerar, tá? Lucas, a metodologia, as metodologias ágeis, elas têm essa parte que se eu tenho uma equipe motivada, uma equipe autogerenciada e uma equipe com senso de pertencimento, ou seja, ela sabe por que ela está ali, ela entende a importância do que ela está fazendo, eu vou ter uma produtividade maior. Tá? Então eu tenho um grupo menor, mais motivado, mais, digamos, unido, com senso de pertencimento, então, é o meu projeto, eu entendo o que eu tenho que fazer, que é o autogerenciamento, maturidade nesse sentido, eu vou ter uma maior produtividade. A gente vai falar bastante sobre equipes mais para frente, principalmente dentro do Scrum, tá? Então, por que eu falei de grupos? Porque, por exemplo, muitas dessas diretrizes que foram criadas e utilizadas dentro do Scrum vêm através de estudos mesmo cognitivos, tá, pessoal? Estudos aí que foram desenvolvidos durante os anos. Então, normalmente fizeram-se um estudo que normalmente o cérebro humano ele consegue trabalhar bem, a média do ser humano consegue trabalhar bem com até 4 conexões. O que significa até 4 conexões? Interagindo com até 4 pessoas simultaneamente, tá? Isso aí. Então, sim, isso aí é uma filosofia geral, Eric, das metodologias ágeis, tá? O Scrum ele é uma das mais, digamos, conhecidas, né? Que usa também vários desses elementos. Então, por que grupos pequenos são mais produtivos? Porque eu vou ter uma interação com um grupo menor de pessoas, eu vou ter uma comunicação mais fácil e eu vou ouvir e ser ouvido de forma mais fácil. Então, ao invés de eu ter um grupo de 10, 15, 20 pessoas trabalhando, e aí você vai colocar aí, você pega 10 vezes 9 dividido por 2 aí, conexões, ou seja, gente pra caramba, eu reduzo isso a quantidade de conexões que o meu cérebro consegue interagir, ou seja, com grupos de 4 a 5, no máximo 7 pessoas, eu consigo manter interação, eu consigo manter comunicação, consigo ouvir e ser ouvido. Isso é que é importante, tá? Quando você está num grupo muito grande, para você ser ouvido é muito difícil. Aí você tem que começar a se impor, que é uma coisa que a metodologia ágeis não permite praticamente. Tá? A gente vai falar aqui de papéis. A gente não vai estar falando aqui de cargos, tá? A gente não tem hierarquias dentro de um time ágil, tá? A gente tem papéis, tem pessoas que vão estar ocupando e executando funções específicas, são papéis, tá? A gente, dentro da metodologia Agile, você não tem imposição de hierárquica, isso é importante também. Eu venho, por exemplo, da gerência de projeto clássica, eu tinha um gerente de projeto, que era o cara que mandava e desmandava dentro dos planos de projeto.
Vocês vão ver que dentro da metodologia ágil, por exemplo, o Scrum, eu tenho papéis. Lógico que eu tenho papéis e responsabilidades, mas a hierarquia não é imposta. Tá? Isso aí também é bem claro dentro da metodologia, tá, gente? De forma geral, busca sempre assim, uma simplicidade no desenvolvimento, ou seja, menos é mais, tá? Não quer dizer que eu vou ser medíocre, não é isso. É simples que vamos começar a entregar valor aos poucos, mas de forma contínua, porque depois a gente sempre vai agregar cada vez mais. Então vocês vão ouvir muito falar menos é mais, lean, tá? O ótimo é inimigo do bom. Isso aí é muito importante para a gente dentro da metodologia, tá? Sim, essa filosofia ela quebra a questão da chefia, tá? Uma coisa é você ter um cara que é líder, outra coisa é ter um chefe. Um chefe é imposto e você tem que aturar o cara, né? Nem todo chefe é líder. Tá? É uma questão filosófica até e faz parte também dos estudos da metodologia. Ok? Liderança ela é reconhecida, chefia ela é imposta. Tá? Isso aí é clássico dentro da metodologia, mas é clássico também dentro da parte de gestão de pessoas, etc. Maxwell, que foi um grande, ainda, né? Um grande pesquisador dessa área, fala bastante disso aí sobre chefia e liderança. Bom, quando eu falar aqui de simplicidade, pessoal, eu não vou estar falando aqui de mediocridade. Eu não vou entregar um produto medíocre para o meu cliente, eu vou entregar um produto bom. Mas eu vou sempre simplificar o processo. Não quero dificultar. Se eu tiver duas tecnologias, uma bem complexa, uma solução extremamente complexa, tá? Uma solução extremamente pesada, cheia de nuances, e eu tenho uma solução mais simples, que vai entregar o valor do mesmo jeito, eu vou para a solução mais simples, tá? Porque eu vou procurar sempre simplificar as coisas. Não é buscar atalhos, tá, gente? Não é criar camangas. É porque a gente tem, dentro da área tecnológica, a gente tem a mania de que sempre procurar soluções mais complexas, até mesmo para poder fazer bem ao nosso ego, né? Uma tecnologia super nova que foi criada, extremamente não fundamentada ainda, poucas pessoas utilizam, poucas soluções implementadas dentro dela, a gente sempre busca essas coisas. Mas a gente vai tentar sempre ser simples aqui o máximo possível no sentido de não arrumar firula. Eu quero entregar valor para o meu cliente, tá? O que as diretrizes então vão enfatizar dentro dos métodos ágeis? Agilidade do projeto, vão priorizar a entrega mais do que análise e projeto, tá, gente? Comunicação, isso aqui é vital, tá? A comunicação ela é ativa e contínua entre a equipe de dev e os clientes. Isso aqui é um canal aberto, tá? A gente tem reuniões, vocês vão ver que vão existir reuniões diárias, reuniões quinzenais, reuniões mensais, troca de informação constante. Esse canal de comunicação entre os clientes e o time de desenvolvimento é vital dentro da filosofia ágil, tá? Então, o que tem sobre o significado desse manifesto? Tá? É normalmente associado a um movimento político emergente que ataca a velha guarda e sugere uma mudança revolucionária. Tá? Ou seja, espera-se sempre o melhor. Bem no início, essas ideias foram associadas a temas de esquerda, principalmente nos Estados Unidos. Tá? Se bem que a esquerda americana, que eles dizem esquerda, ainda é mais direita do que a esquerda comparado com a esquerda mesmo, mas eu não vou entrar nessa seara. Então, isso sempre foi comparado, foi associado aí a movimentos de esquerda ou movimentos liberais. Liberalismo não no sentido liberalismo econômico, mas liberalismo em relação ao conservadorismo de princípios morais, etc. Tá? O que não tem nada a ver uma coisa a ver com outra. Lógico que eram pessoas mais novas, pessoas com a visão de mundo diferenciado, mas isso não tem nada a ver em relação exclusivamente a movimentos políticos, tá, pessoal? Tentou se politizar assim. Exatamente, Breno, mas não vamos polemizar isso não.
Esquerda para mim é PSTU, PCdoB, etc. Mas eu não vou entrar em. Eu fui anarquista. Mas não vou entrar em detalhes sobre isso agora, está sendo gravado isso. Vamos lá. Bom, embora que as ideias fundamentais que norteiam o desenvolvimento ágil tenham estado conosco por muitos anos, apenas há menos de 2 décadas se consolidaram como um movimento. Isso é interessante, tá, pessoal? Não, Andrés, não vou entrar nesses detalhes, não. Isso é época de faculdade. Isso é doce ilusão. Fui brizolista, chorei quando o Brizola não ganhou. Doce ilusão. Então vamos lá. Essas ideias aqui eram ideias que tinham realmente, tá, pessoal? Esses caras, eles não criaram lá em 2001, no alto das montanhas. Eles não tá assim lá nos altos das montanhas, lá naquele momento, lá tomando vinho, etc. Não, isso é algo que os caras já trabalhavam há muito tempo, tá? Os métodos ágeis vão estar muito alinhados aos chamados métodos Lean, tá? Na engenharia, isso aqui está muito forte hoje em dia. Engenharia de processos, tá? Que é o conceito Lean, menos, light, coisa trazer. Não associe o termo Lean com mediocridade ou coisa feita pelas metades, tá, pessoal? Significa que eu vou buscar fazer sempre o melhor com menos, tá? Então, se eu tiver que ter uma produção com menos matéria-prima, eu vou buscar com mais economia, eu vou buscar, tá, pessoal? Porque essa que é a ideia básica de métodos Lean. Então, isso vem lá do método Toyota de produção. A gente pode até depois, tendo um tempo aí, abordar o método Toyota de produção, os conceitos de PDCA, tá? Lembre-se que a indústria tecnológica ela não surgiu do nada, assim, tipo assim, brotou. Ela vem dentro de uma indústria que já existe há séculos. Então, desde a Revolução Industrial, desde a virada do século XVIII para o século XIX, e a indústria tecnológica ela surge no meio dessa indústria de manufatureira, a indústria de transformação de base, a indústria de bens de consumo, carros, etc. Então, ela surge ali dentro, a indústria tecnológica. E é mais do que normal ela acabar trazendo esses conceitos para dentro das diretrizes e metodologias da tecnologia para desenvolvimento de produto. A gente discutiu isso lá no método Cascata. Quando você olha o modelo Cascata, você vê nitidamente ali um modelo de construção civil, onde cada caixinha é feita de forma completa, levantamento de requisitos, construção do projeto, análise de projeto e implementação. Tá? Quando eu estou, por exemplo, num projeto civil, eu faço isso. Primeiro eu vejo o que eu quero fazer, faço o projeto, aprovo o projeto e construo, entrego. Isso pode levar 5 anos, 20 anos, 6 meses, depende do tamanho do projeto, ok? Bom, a ideia é que esses caras surgem para poder sanar fraquezas que realmente eram reais e perceptíveis, fraquezas essas que eram fraquezas que existiam mesmo dentro da engenharia de software, fraquezas que eles já estavam sentindo dentro desse cenário que eu conversei com vocês aí no início dos anos 2000, tá? Bom, o que a gente tem que entender é o seguinte: quando você começa a estudar engenharia de software, né, o professor Falbo, que faleceu agora nesse ano, era uma das referências aí na UFES, na parte de engenharia de software, né, um expoente aí na área de engenharia de software. Tem uma apostila clássica dele aí na área de análise orientada a objeto, muito boa. Ele era um dos caras que falavam bastante isso. A engenharia de software ela está cheia com dúzia de metodologias que foram surgindo, foram ficando obsoletas. Naquele momento elas eram expoentes, depois elas caíram. A RUP, como eu falei para vocês, e outras que surgiram nesse mesmo período acabaram também entrando em desuso, tá? Isso é normal, tá? Cada uma dessas metodologias ganhou notoriedade, tá? Mas depois foi eclipsada, ou seja, elas foram apagadas por algo mais novo e algo que provavelmente ou de forma pretensiosa seria melhor, ok? Nós estamos ainda vivendo, nós estamos ainda há 20 anos mais ou menos desde o Manifesto Ágil, nós agora que as grandes corporações, as corporações
mais tradicionais, e aí a empresa onde eu trabalho, outras empresas de grande porte multinacionais, começam a absorver a metodologia Agile ou a metodologia Ágeis fora da tecnologia, tá? Dentro de outras pegadas, como por exemplo gestão de contratos, gestão econômica, projetos de engenharia. Então esses caras estão aí agora a gente vai ver se as metodologias ágeis realmente são isso tudo que eles vendem que são, tá? Na área tecnológica, experiência própria. Eu tive boas e más experiências em relação a metodologias ágeis e depois a gente vai discutir um pouquinho mais com isso. Mas no saldo, o saldo é positivo, tá? Bom, com a introdução aí de uma ampla gama de métodos, modelos ágeis de processo, cada qual lutando por aceitação na comunidade de desenvolvimento de software, o movimento ágil está seguindo o mesmo caminho histórico que o que não é uma coisa muito ruim, tá? Pois os vencedores evoluem para melhores práticas, tá? O que acontece? Dentro dos métodos ágeis, a gente ouve falar muito de Scrum. Scrum hoje em dia está bombando, mas existem outros, XP, Kanban. Então tem outras metodologias também. Tá? A gente vai falar bastante de Scrum aqui, porque hoje é o que domina. E normalmente aqueles que não persistem por muito tempo, eles acabam eclipsados e o outro absorve o que é de bom dele. Tá? Isso aí não é ruim. Tá? O desenvolvimento ágil oferece benefícios importantes e representa uma alternativa razoável para a engenharia de software convencional, e tem sido demonstrado que ele entrega rapidamente sistemas bem-sucedidos. Tá? A gente vai ver depois um vídeo do Spotify, que é um vídeo relativamente longo, tá, pessoal? Mais de 20 minutos, dá para ver como é que é a metodologia ágil aplicada dentro de uma empresa altamente tecnológica como o Spotify. Tá? Lá eles empregam Agile num nível absurdo. Na realidade, sim. Eles têm a metodologia Spotify, que é baseada no Scrum, mas os caras misturaram com outras metodologias e criaram a própria metodologia deles aí. A gente vai ver depois, eu estou vendo se consigo achar legendado em português, só tenho em inglês e legendado em inglês. Tá? Mas a gente tem que entender que isso aqui não é uma antítese da prática de engenharia de software confiável. Isso é importante. O desenvolvimento ágil e as metodologias ágeis, elas não vieram para acabar com a engenharia de software clássica ou a engenharia de software convencional ou tradicional. Ela veio para se aliar. Então eu posso ter uma prática ágil, mas gerar artefatos que são artefatos convencionais ou tradicionais. Ela não veio para anular. Tá? Ela, na realidade, você vai ver que o Scrum é uma framework, ou seja, um conjunto de ferramentas que eu posso adaptar dentro das minhas necessidades, que eu posso incluir novas demandas ali dentro, mas ela não veio para sobrepujar ou para jogar fora todo o arcabouço da engenharia de software, não, tá, gente? É muito comum as pessoas pensarem que a metodologia ágil vai jogar fora a gerência de projeto, o PMO, não é preciso mais fazer análise, não é preciso mais fazer projeto sistema, não é preciso mais gerar documentação, não é nada disso. O que a gente tem que levar em conta são os quatro princípios. Se eu tiver que escolher entre um e outro, eu sempre vou escolher o que está à esquerda. Ou escolher comunicação, ou escolher software com entrega, ou escolher a sinergia e colaboração dos meus clientes, tá? Ou escolher os indivíduos. Isso é uma diretriz que as metodologias ágeis traz para a gente. Tá? Outra inverdade que é dita também, o desenvolvimento ágil não exclui a geração de documentação, tá? Isso aí é importante. A gente ainda vai gerar documentação, só que a gente vai ter documentos que realmente vão ser importantes. Eu vou gerar documentação de coisas que realmente vai ter significado. Eu vou focar em documentar coisas que realmente vai ser consultadas depois, ok? Existem hoje várias ferramentas online que vocês podem utilizar para conter essa documentação, versionar a documentação, ter interação da documentação. O DevOps, Azure DevOps, por exemplo, da Microsoft, que é o que eu uso no dia a dia, ele é muito rico nisso, mas eu vou documentar aquilo que realmente vai ser importante. Eu não vou ficar gerando checklists ou gerando documentos que não vai ser importante nenhum.
ou que é importante somente para mim naquele instante e depois nunca mais ninguém vai ler aquilo. Quais são esses, professores, documentos? Não sei, realmente não sei. As equipes, e aí entenda, clientes, grupos de desenvolvimento, Scrum Master, se tiver no Scrum, PO, Project Owner, vai definir. Isso aqui é importante para a gente, então vamos gerar tal artefato. A minha empresa precisa que tal coisa seja feita, então vamos gerar. Eu tenho um exemplo agora num projeto que sou PO lá na Vale. Eu senti falta, por exemplo, de casos de teste, plano de casos de testes, que é um scriptzinho para o usuário poder validar o sistema. E aí nós estamos trabalhando metodologias ágeis, tá? Então o que acontece? Conversei, chamei a empresa fornecedora e falei assim, cara, a gente vai ter que gerar plano de teste. Sem problema nenhum, vamos gerar o plano de teste porque vai ser usado, porque as pessoas precisam disso, tá? Então, assim, eu não posso te falar assim, quais documentos vai ter, quais documentos vão ter, porque a metodologia não fala isso. O que eu tenho que ter foco é que eu vou manter os documentos que realmente vão ser úteis. O nível de documentação que vai ser útil, o nível de diagramas que vai ser úteis mais para frente, tá? Bom, aí um pouquinho mais de filosofia, pessoal. Uma equipe ágil reconhece que o software é desenvolvido por indivíduos que vão possuir fraquezas. Tá? Isso já é a veia filosófica da metodologia Agile. Se vocês lerem aquele livro do Jeff Sutherland, que eu recomendo utilizar, Métodos Ágeis, faça o dobro na metade do tempo. Vocês vão ver que ele vai falar muito desses embasamentos de diretrizes do Scrum, por exemplo, surgiu exatamente dentro de estudos cognitivos, estudos de como o comportamental do ser humano, tá? Por quê? Porque a maioria das metodologias, ou quase todas elas que vocês viram até agora, em momento nenhum tem esse lado humano. Em momento nenhum se enfatiza o lado humano. Quando você via lá, por exemplo, um gerente de projeto, ele chegava lá e falava assim, fulano, você está alocado 75% do seu tempo aqui para fazer tal tarefa. Eu já entrei em projeto que o cara virou para mim, você está em 200% do seu tempo alocado aqui. Eu falei assim, como 200%? Eu vou me dividir em dois? Então, ou seja, por quê? Porque tinha que fechar ali o cronograma, então teve que pegar um cara lá e sobrealocar, superalocar. E não levando em conta as dimensões humanas das coisas, ou seja, são robôs, são pessoas que são falhas. A questão das equipes pequenas, por exemplo, ela vê exatamente esse lado humano, da dificuldade de interação e de concentração e de manter a informação. A colaboração faz parte disso aí também, tá? Então, quando a gente está trabalhando com seres humanos, eles vão ter grande variação de estilos de trabalho, na criatividade, na forma como vão se organizar, na forma como vão se comunicar, e alguns não são disciplinados, tá? Por quê? Muitos modelos de ciclo de vida tradicionais requer disciplina na aplicação, requer que quem está tocando tenha disciplina, tá? Então, por exemplo, para que os modelos de ciclo de vida funcionem, devem fornecer um mecanismo realista que estimule a disciplina, ou devem ter características que apresentam tolerância com as pessoas que realizam os trabalhos de engenharia de software. Isso também vem da questão da geração millennials, tá? Não adianta forçar a barra dentro de... Lógico que tudo tem limites, tá, pessoal? Não adianta forçar a barra dentro de metodologias e métodos tradicionais, colocando essas pessoas dentro dessas caixinhas, porque elas não vão render, elas vão se frustrar e não vão entregar, né? Então eu tenho que pensar em características que vão dar maior tolerância às pessoas, para que elas possam realizar os trabalhos. Como é o exemplo que eu falei, por exemplo, aqui da horário de trabalho. Então, nessas empresas, às vezes você está chegando às 8 e tem gente saindo, porque os caras preferem trabalhar durante a madrugada. Isso aí é uma opção deles, não tem problema, tá? Tem gente que prefere dormir, trabalhar até 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, dormir, acordar meio-dia e pegar e almoçar, fazer o que tiver que fazer e à noite começar a trabalhar e virar a madrugada. Isso aí é perfil deles. Então, essas equipes vão se adaptar dentro dessa estrutura. A filosofia ágil é para isso, tá?
Bom, práticas mais tolerantes vão ser mais facilmente adotadas e sustentadas pelas pessoas envolvidas. É aquele lance do pertencimento, as pessoas vão ficar motivadas, vão ficar mais engajadas, tá? Ok? Podem ser um pouco mais menos produtivas, tá? Isso aqui é fato também, tá? O que eu vou fazer? Vou ser muito flexível? Não. Tudo em excesso faz mal. O que vai acontecer? Eu vou procurar um equilíbrio entre o que é pró e o que é contra, tá? Então, aí um amigo meu que tem nessas empresas, por exemplo, que oferece bebida alcoólica ali para depois de expedientes para os funcionários. Fica lá a geladeira, está disponível, mas ninguém consome durante o horário de expediente. Apesar de estar livre. Por quê? Porque foi ponderado que não se deve fazer tal coisa. Mas aí você tem que ter um fator que é o fator maturidade, né? E senso de responsabilidade. Então a gente acaba se esbarrando bastante dentro desse conceito aí muito forte filosófico ali dentro. E em algum momento você tem que ter também a noção de punição também. As pessoas vão ter que ser punidas porque, infelizmente, algumas pessoas só conseguem seguir alguma diretriz à base da certeza da punição. Bom, o que é agilidade? Uma equipe ágil é uma equipe rápida, capaz de responder adequadamente a mudanças. Não vai ficar desesperada, está acostumada a mudanças de caminho, tá? Mudanças aonde? No software que está sendo construído, nos membros da equipe, mudanças de novas tecnologias, tá? E de todos os tipos que poderão ter impacto no produto ou no seu projeto. Então, uma equipe ágil, uma equipe que ela vai responder bem a mudanças, dentro dessas dimensões que eu falei, uma inserção de um novo membro, um membro que sai, uma mudança estrutural na equipe, ela rapidamente tem que se adaptar a essas novas situações e responder de forma ágil a essas mudanças também, tá? Uma equipe ágil reconhece que o software é desenvolvido por indivíduos trabalhando em equipes e que as especialidades dessas pessoas e sua capacidade de colaborar estão no centro do sucesso do projeto. Jacobson, tá? Esse cara aqui é um dos pais da OML. Tá? Isso aí é muito forte dentro da metodologia Agile. Ou seja, eu sei que quem faz o software são os seres humanos que vão ter que colaborar e, e essa colaboração é vital para a metodologia ágil, tá? Vamos lá. Características chaves então de uma equipe ágil. Repare que eu não estou falando só de indivíduos, estou falando de equipe. Eles são competentes, têm competência no que estão fazendo, tá? Você não vai pegar uma pessoa tecnicamente incompetente e colocar dentro de uma equipe ágil. Então, ou seja, pessoal, estudem, se capacitem, tá? Ah, eu sou muito bom em React, eu sou muito bom em desenvolvimento UX, em estruturar UX, eu sou muito bom em back-end, em desenvolvimento back-end. Ah, meu foco maior aqui, ou seja, seja bom no que você faz, seja competente. Por quê? Porque você vai ter liberdade para colocar todo esse conhecimento para fora. A equipe tem que ter o mesmo foco, o mesmo objetivo, tá? A equipe é altamente colaborativa, não vai existir nicho do que eu sou melhor do que fulano, ou que eu fiz a minha parte e dane-se o resto. Não, é equipe, ok? Se um falha, todos falham. Se um tem sucesso, todo mundo tem sucesso. Isso é muito forte dentro da metodologia Agile. A equipe ela tem que ser capaz de tomar decisão. A equipe ela não pode ficar embabascada toda vez que tem que tomar uma decisão, ou tem que esperar vir um ser superior dizer faça assim ou faça assado. A equipe, por ser competente, por ser colaborativa, por ter um objetivo comum, ela consegue tomar decisões dentro do projeto. Ela tem liberdade para isso. Ok? Ela tem liberdade para tomar essas decisões. Outra coisa importante, a equipe ela tem que ser capaz de responder problemas que são vagos. O que significa problemas vagos? Problemas que você não conhece totalmente os mesmos. Eu não tenho todas as definições, eu não tenho todos os requisitos, tá? Eu não tenho toda a descrição do problema. Então eu tenho que ter a capacidade de abstrair, de abstração, para poder resolver problemas. Isso é outro fator muito importante, que é muito forte, inclusive, na geração Millennium, que é o fato de não ter todo o conhecimento e roteiro de um determinado problema, mas eu começo a resolver esses problemas, tá? Respeito, isso é vital, o respeito da individualidade, o respeito de cada um. A última coisa que você quer dentro de uma equipe ágil é desrespeito e conflitos,
tá? Já vi acontecer várias vezes, então você tem que mexer na equipe, não tem jeito, e confiança. Você tem que confiar que quem está ali do teu lado está fazendo melhor também, assim como você, tá? E auto-organização. Isso aqui também é muito importante dentro da metodologia Agile, tá, gente? Tem alguém com o microfone aberto aí? Deixa... Tudo bem, Gabriel? Parece assim, e é muito filosófico, tá, pessoal? Mas está muito antenado na geração atual. Tá? Essa auto-organização é que a equipe sozinha ela consegue se autogerir. Não, agora você toca, eu vou, você vai, eu fico. Não, então desenvolve essa parte sua que eu vou fazer tal coisa. É como se fosse um time mesmo. Vocês vão ver que se você olhar um time, por exemplo, de esportivo, de esporte em equipes, vocês vão ver que todas as características são bem claras lá dentro, tá? Bom, quanto é que custa então a mudança? Tá? A difusão de mudança é o principal condutor para a agilidade. O que é mudança? Mudança de requisitos, mudanças de necessidades, mudanças de rumo que o projeto tem que assumir frente a mudanças, por exemplo, de negócio. Então eu estou lá desenvolvendo um requisito, aí vem lá o meu cliente, cara, para tudo porque a gente vai ter que implementar tal recurso agora novo, porque o meu concorrente já está colocando o produto no mercado. Então o que significa isso? Quando eu tenho uma metodologia tradicional ou convencional, se eu tiver durante o processo meu uma mudança, o custo ele aumenta muito, tá? Eles aumentam muito frente a um custo linear, ou seja, eu tenho uma curva que hoje em dia, principalmente com a pandemia, vocês já ouviram falar muito disso, exponencial, tá? Ou seja, realizar mudanças e aí vai envolver que custos são esses? Dinheiro e qualidade do meu software, tá? Então esse custo pode significar dinheiro, eu vou ter que botar mais dinheiro, eu vou ter que gastar mais, ou vou ter que ter um custo na qualidade do produto final, tá? Já quando eu estou trabalhando com a abordagem ágil, as mudanças são bem tratadas, as mudanças são bem aceitas. Então o custo, a diferença entre o custo idealizado e o custo idealizado e o real é pequena em relação àquilo que eu tinha aqui dentro das metodologias tradicionais, ok? De retrabalho, etc. e tal. Então, como o processo ágil envolve entregas incrementais, testes contínuos de unidades, o que é o teste unitário? O programador está ali, está entregando, está acabando um requisito, uma tela, uma feature, alguma coisa, acabou, vai lá, testa, valida, libera, tá? A programação em pares é algo que a gente vai falar também, que é o chamado XP, tá? Ela vai fazer com que? Com que a curva se achate. Olha aí, de novo, um termo que hoje na pandemia virou moda, né? Ao invés de ter uma distribuição exponencial gaussiana, eu vou ter uma distribuição mais linear, que vai durar um pouco mais de tempo, mas em compensação eu não vou ter uma curva exponencial ascendente, tá? Então eu vou fazer com que essa curva de custo de mudança se achate, tá? E não vou ter um impacto muito significativo aí nos meus custos finais. No entanto, vai existir um debate contínuo sobre qual o nível de achatamento dessa curva, o que eu posso suportar, né? Porque mudanças, pessoal, toda mudança impacta. Toda mudança vai gerar algum nível de impacto. Toda mudança vai gerar algum nível de transtorno. Vai ter. Eu posso ter um nível muito grande, ou como posso ter um nível mais suave. O que a gente vai buscar sempre é suavizar isso. E as metodologias ágeis, dentro de toda essa filosofia que nós conversamos até agora, ela tende a ter uma suavizar esse impacto causado pelas mudanças. Beleza, pessoal? Então, a gente